Muito boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Nós faremos esse encontro para a gente fazer uma apresentação, um bate-papo rápido sobre o nosso curso de Gestão de Energias Renováveis e Sustentabilidade. Tá? Para começar, a gente vai, inclusive, abordar um pouquinho o próprio nome do curso. Uma proposta muito ousada, uma proposta de um tema atual, de um tema extremamente importante e que vem realmente estando aí na mídia, nas mais diversas configurações, e eu diria até causando um certo impacto no sistema elétrico de potência nacional, em termos, por exemplo, de confiabilidade, de seletividade de proteção, a questão da estabilidade, uma vez que tivemos um blackout, quem não se lembra disso, em agosto do ano passado, e alguns reputam que se trata basicamente, me desculpem, das energias fotovoltaicas oriundas da região do Nordeste. Então, aquela história, né? Então, por aí só você já vê a aplicabilidade, a eficácia de um curso com essa nomenclatura, Gestão de Energias Renováveis e Sustentabilidade, tá? Ele foi gerado, esse curso, ele foi gestado exatamente tentando abocanhar essa fatia de mercado. Quero chamar a atenção que, sabidamente, já existem aí disponíveis na graduação, talvez até na pós-graduação também, alguns cursos correlatos a esse tema, abordando este assunto, tá? Mas quero chamar a atenção que, da maneira como esse curso foi proposto, trata-se de uma novidade, tá? Trata-se de uma proposta nova e diferenciada, tendo em vista até o leque de disciplinas que esse curso apresenta, tá certo? A maneira como ele está sendo proposto e, principalmente, a distribuição das disciplinas ao longo das etapas que esse curso apresenta, tá? Os nossos cursos no IEC, eles são cursos, esse em particular, um curso síncrono, online, né? Aulas acontecendo simultaneamente com a presença do professor. Às sextas-feiras, de 19 às 22h30 e aos sábados, de 8 às 11h30, sempre online. Abrindo aqui, senhores, uma possibilidade, eu disse uma possibilidade de que, em situações especiais, eventualmente, na tentativa de você atender a uma demanda particular ou algo que eventualmente tenha acontecido em função de uma variável não controlada pela coordenação e pela própria gestão da universidade, poderíamos, então, lançar mão de uma aula no sábado à tarde. Existe essa possibilidade, mas não significa que é uma coisa frequente, tá? Em breve vou comentar aqui o que seria, por exemplo, alguns exemplos dessas situações especiais que nos levariam, por exemplo, a propor uma aula no sábado para o complemento da carga horária da disciplina. É algo que nós não abrimos mão, definitivamente. As cargas horárias das disciplinas têm que ser cumpridas. E observe que vocês vão perceber que as cargas horárias, elas são até relativamente enxutas, tá? Para a proposta das emendas. É exatamente para que você possa ter um curso dinâmico, um curso ativo, e é exatamente por isso, para uma ementa efetiva e uma carga horária mais enxuta, que as avaliações, atenção para isso, as avaliações, de uma maneira geral, elas devem acontecer fora do horário das aulas, tá? Hora de aula é para hora-aula. Conversação com o professor, apresentação de temas, discussões, envolvimento, participação, etc. Tá? Então, as avaliações são previstas para acontecer num horário extra do horário das aulas. Aliás, é uma prerrogativa que nós, coordenadores, sugerimos ao professor, né, com relação principalmente ao critério de avaliação, a sistemática a ser utilizada. Veja bem, nós, como coordenadores, eu e a Maria Isabel, sugerimos ao professor uma metodologia, uma abordagem para o critério de avaliação, até para que tenhamos um comportamento mais ou menos uniforme no curso, tá? Mas entendam que nós estamos sempre tendo cuidado de respeitar a cátedra do professor, naturalmente o quê? As especificidades de cada disciplina. Isso é muito importante, não é verdade? De uma maneira geral, em linhas gerais, qual que é basicamente a nossa sugestão? Dos 100 pontos distribuídos na avaliação, nós sugerimos que 40 sejam em uma avaliação, uma prova essa que deve ser marcada, agendada com os alunos no primeiro dia de aula, e que no último dia de aula, na última etapa da aula, essa prova seja apresentada, postada no Canvas, tá certo? E discutida com vocês. Eventualmente tirar uma dúvida, esclarecer uma questão, tá certo? Definir uma estratégia, porque ela vai ser disponibilizada no Canvas, você vai ter lá 2 horas, 4 horas, 24 horas,
48 horas às vezes, para que você realize essa prova e poste a sua solução no Canvas. Repito, é uma questão da especificidade e do perfil do professor, claramente discutido com vocês naquele primeiro encontro, tá? Então, basicamente, com relação à prova, é isso aí. Os 60 pontos restantes, atenção ao que eu vou falar, os 60 pontos restantes, para completar os 100, o que nós também sugerimos? Que ele não seja pulverizado em vários trabalhos. Nós sugerimos, no máximo, 2. 1 ou 2 trabalhos. Por quê, pessoal? Nós entendemos que vocês são profissionais, estão na ativa, tá? As suas respectivas empresas, e temos também vida pessoal, vida familiar, tá? Então, se você chega e eu pulverizo avaliações, não podemos esquecer que, além das atividades naturais que nós temos, essa disciplina não está sozinha. Ela vem concomitante ao elenco das outras que estão acontecendo no nosso próprio curso. Então, se você for sujeito a várias avaliações, né, de 10 pontos, 5 pontos, isso fica cansativo, isso fica maçante, isso causa uma relutância tremenda, tá, no corpo discente, e é tudo que nós não desejamos, tá? Respeitando isso, tendo em mente isso, um número menor de avaliações para que você possa ter um envolvimento maior, uma participação mais efetiva, tá? Esses trabalhos poderão ser em grupo ou individuais, mais uma vez, em função da cátedra de cada professor, da avaliação que ele tem da disciplina, e uma coisa discutida com vocês também no primeiro dia de aula, tá certo? Então percebam que o nosso critério de avaliação, apesar de sugerir que ele seja mais ou menos uniforme, ele é bem versátil, ele é bem flexível. O que é mais importante, repito, deverá ser discutido com vocês na primeira aula da disciplina no semestre, combinado? Então, basicamente isso daí, sem maiores delongas. Repito, para uma disciplina em particular, para um professor em particular, você pode ter alguma pequena diferença disso aí, mas nós pedimos que não se afaste muito, exatamente em prol dessa uniformidade, tá ok? Isso é importante, tá? Já que estamos falando de avaliação, da cátedra de cada professor, né, de respeitar o feeling dele para a disciplina e as suas especificidades, quero frisar que é o seguinte, que o corpo docente dos nossos cursos, no IEC, eu diria como um todo, e principalmente naqueles que nós coordenamos, é uma escolha criteriosa, é uma escolha rigorosa, muito cuidadosa. Nós partimos basicamente de 3 pilares fundamentais, e aqui eu, com um acordo com os outros coordenadores, nós colocamos mais um 4º pilar, tá? Então, olha só, para escolher um professor, para convidá-lo, evidentemente, para ministrar a disciplina conosco, num curso de pós-graduação, é bom frisar isso, um 4º grau, num curso de especialização, o que nós entendemos? Primeiro pilar, o professor tem que ter titulação condizente, tá? É simplesmente inconcebível que um professor, por maior que seja a sua bagagem, o seu currículo, né, esteja presente ou fazendo parte do corpo docente de um curso de pós-graduação e não seja pós-graduado, tá? Não tem uma titulação condizente com o ambiente em que ele vai ministrar, em que ele vai trabalhar. Essa é a primeira demanda, tá? Segunda, que eu diria tão importante, ou do ponto de vista acadêmico, até mais do que essa primeira. O professor deve apresentar um conhecimento sólido, abrangente, consistente, pragmático no tema que a disciplina vai abordar. Condição sine qua non, pessoal, tá? Para que a disciplina possa ser desenvolvida, para que ela transcorra de maneira efetiva, com a eficácia que a gente deseja e cumprindo os objetivos dela, inclusive atendendo às suas expectativas, tá? Quando o professor não domina completamente o tema, o assunto, percebe-se naturalmente pela sua insegurança ao apresentar a informação, pela dificuldade, talvez, em responder um questionamento, né? Pela proposta de estudos dirigidos ou estudo de casos, assim, um tanto quanto divergentes do que realmente a disciplina se apresenta como um todo na sua ementa. Então, isso a gente percebe, né? Então, é fundamental esse conhecimento, essa segurança, né? Essa abordagem que o professor precisa ter. Ou seja, ele tem que apresentar um conhecimento claro, efetivo, no tema que a disciplina vai abordar. Condição sine qua non, tá? Terceira, que eu também julgo de importância, eu particularmente, como professor que sou, acho essa aqui vital. O quê? A didática. É o que a gente chama de didática no meio acadêmico, né? Seria a capacidade de comunicação do professor ou do profissional, a habilidade dele transmitir uma ideia, transmitir um conhecimento, apresentando um início, né? um desenvolvimento da informação, exemplos, conclusões, numa linha de raciocínio, eu diria até cronológica, oferecendo ao aluno, ao corpo docente,
uma boa capacidade de entendimento. É isso. Que ele seja um bom comunicador, de uma maneira geral, é isso. Tá? Infelizmente, já tivemos situações em que o professor tem um currículo invejável, do ponto de vista de titulação, participação em congressos, etc., pós-doc, inclusive. Tá? É uma pessoa de notório saber, é quase doutor honoris causa no assunto, mas na hora que vai se expor à avaliação, apresentar um tema na sala de aula, simplesmente é um caos, né? A coisa não acontece, a coisa não se desenvolve, tá? Então é importante que nós tenhamos isso em mente, perfeito? Essa questão didática do professor, ela é muito importante para que a disciplina possa transcorrer com naturalidade e com entendimento. Isso é muito importante. Boa tarde, Vivian. Muito bom ter você aqui conosco, tá? Quiser interromper, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Estamos falando do corpo docente, dos critérios de escolha de professores, tá? E, finalmente, essa quarta coluna, já tivemos a primeira, a titulação, a segunda, naturalmente, o conhecimento envolvido, né? E a questão de o professor ter competência, né? Habilidade na linguística, na fala, para apresentar o tema em questão. Não é verdade? E essa quarta coluna, que, como eu falei para vocês aqui, eu particularmente, com os nossos coordenadores, entendemos ser fundamental. Qual seria? Né? O comprometimento do professor com a instituição, com o curso, né? Com a disciplina e, fundamentalmente, com a proposta do projeto pedagógico do curso de Gestão de Energias Renováveis e Sustentabilidade. Fundamental, gente, tá? Por exemplo, como eu disse há pouco, eventualmente, uma aula não aconteceu pelas mais diversas razões, que eu vou elencar algumas daqui a pouquinho, tá? Então, é necessário que na aula seguinte, isso é apenas um exemplo, na aula seguinte, o professor, em comum acordo com os alunos, tá? Se não todos, a maioria absoluta, remarque um dia para que essa aula possa, de fato, acontecer. E aí, geralmente, fora daquele cronograma, como eu falei para vocês, no sábado à tarde, existe essa possibilidade remota, mas ela pode acontecer, tá? Então é necessário que o professor se disponibilize para tal, porque, afinal de contas, é uma carga horária, como eu disse, que tem que ser cumprida. Então, esse comprometimento, esse envolvimento é muito grande, é necessário, tá? Essa necessidade do professor estar sempre atento a como a disciplina anda, tá? Ele perceber durante a avaliação e durante as aulas, né, sugestões, ideias, propostas, incorporá-las à disciplina dele, está sempre discutindo com o aluno, apresentando informações também à coordenação, para que possamos tecer juntos aqui um curso, e repito, que atenda completamente às suas expectativas. Então, observe que a escolha do nosso corpo docente, ela não se dá de maneira aleatória, muito antes pelo contrário. Há todo esse procedimento, há todo esse cuidado para identificar da melhor maneira possível um profissional pautado para atender às necessidades e à demanda que um curso dessa natureza apresenta. Tá? Então, desculpe, eu estou um tanto quanto gripado, pessoal, me desculpem. Diante disso, né, conversando sobre essa questão de professores, quando eu falei para vocês do que diz respeito, por exemplo, a remarcar uma aula que não aconteceu. Colegas, Vivian, por exemplo, nós estamos num curso online. A presença do professor está ali, tá? Mas as aulas serão gravadas, aliás, como esse papo aqui está sendo. Para quê? Porque, olha bem, isso faculta um aluno trabalhar conosco que não está, por exemplo, em Belo Horizonte, não reside em Belo Horizonte, não reside em Minas Gerais, não reside no país. Eu já tive situações de ter alunos na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Califórnia, inclusive respeitando o fuso, né? Ele participava de algumas aulas, outras nem tanto. Como a aula está gravada e ficará gravado na plataforma Canvas por 30 dias, exatamente para viabilizar situações dessa natureza, ele poderia acompanhar, tá? Com tranquilidade. Então, essa possibilidade da aula ser gravada é, sem dúvida, uma variável relevante da proposta dos cursos do IEC. Tá? Isso abre essa possibilidade. Como eu disse, nós somos profissionais, estamos envolvidos nas nossas atividades. De repente você está embarcado ou embarcada, você está em trânsito, você está trabalhando em escala por uma razão de saúde, uma questão familiar, você não pode assistir a aula está disponível para você durante 30 dias, lá na plataforma Canvas da universidade. Realmente, isso é um diferencial, tá? Para que você possa fazer um bom curso, um bom acompanhamento, né? E estar cumprindo as etapas e principalmente os cronogramas que o curso apresenta. E por falar em cronograma, Vivian e aqueles que nos assistirão em breve, cumprir datas.
é muito importante para a gente aqui. Mas muito importante mesmo, tá? Por quê? Ora, porque quando você não cumpre uma data de entrega de prova, de entrega de trabalho, isso causa um efeito em cascata tremendo. Ao ponto de que, por exemplo, você pode viabilizar o fechamento do diário, fechamento da disciplina e, como consequência, o próprio fechamento acadêmico do curso, o que vai, inclusive, comprometer em tempo a própria emissão do seu certificado, tá? Que você receberá, ao concluir o curso, uma titulação de especialista em gestão de energias renováveis e sustentabilidade. Isso é muito importante. Então, fiquem atentos para as datas, para os cronogramas de entrega de prova, entrega de trabalho. Evidentemente que, de uma maneira particular, de uma maneira especial, se faltar a uma aula ou perder uma data, converse com o professor. A coisa também não é tão rígida assim, não. Um dia, talvez, né, 2 dias, isso pode ser resolvido, tá? E você tem toda a liberdade de conversar com ele para que você possa, naturalmente, atender essa questão, tá? Então, nessa linha de raciocínio, aquele cumprimento da carga horária. Por exemplo, estamos trabalhando online. E se eu perder a internet? Se a internet cair, por exemplo, aqui, nesse momento, não há o que se fazer. Nada pode ser feito. É uma variável que nós não dominamos. Por exemplo, há 10 dias atrás, tivemos chuvas torrenciais em Belo Horizonte, chuvas muito fortes. Na maioria das vezes, eu fiquei sem sinal de internet aqui na minha residência. Saí do ar. O que pode fazer? Estou trabalhando com vocês aqui, eu tenho um pico de energia elétrica. O que pode ser feito? Não tem o que fazer, tá? E o professor também é uma pessoa, né? Tem família, tá? Talvez, quem sabe, uma questão de saúde, uma questão familiar. Então, todas essas variáveis, eu chamo de intempéries, que não estão, de certa maneira, sob o nosso controle, podem causar, por exemplo, o não acontecimento de uma aula em um dia pré-estabelecido. Problema nenhum. Aí que vem o comprometimento que eu disse há pouco. O professor, na primeira oportunidade, vai conversar com vocês, né? E marcar uma aula de reposição com o entendimento de vocês, uma data que possa atender, se não a todos, a maioria absoluta dos alunos envolvidos ou matriculados no curso e na disciplina. Tá ok? Outra coisa que é importante ser dita, os nossos cursos são preparados para trabalhar, serem apresentados em 3 módulos. Esse nosso curso, por exemplo, né, que é um curso novo, é uma gestão nova, ele acontecerá a primeira turma agora em abril, né, primeiro semestre de 25, segundo semestre de 25, o segundo módulo, e primeiro semestre de 26, o terceiro e último módulo. São 3 módulos. A proposta é que você trabalhe 1 ano e meio para ter o seu título de especialista, tá? Outra coisa importante, num curso de pós-graduação, como essa natureza, não existe a figura de pré-requisito, de corre-requisito. Mas você vai perceber que as matérias foram todas pensadas de maneira que elas possam ter uma certa interdisciplinaridade. Há uma zona de convergência entre elas, algumas mais, outras menos. Zona de convergência não quer dizer uma disciplina sombrear a outra, porque uma repetição de conteúdo não tem sentido, tá? E exatamente por isso que nós temos o cuidado de, ao propor uma grade horária de um módulo, distribuir as disciplinas de maneira coerente, de uma maneira que elas compõem, basicamente, um núcleo ou uma área de atuação, tá? E que elas possam ter uma capacidade de conversação mais efetiva, tá? Mas, repito, sem que uma interfira sobre a outra. Isso é muito importante. Outra coisa importante, nós temos aí um elenco de disciplinas e temos 3 módulos. Qual que é a ideia? Tornar os módulos sempre muito homogêneos, evitar colocar um módulo com muitas disciplinas e esvaziar os outros 2, tá? Isso vai causar nesse módulo mais, eu digo, mais cheio, né? Uma dificuldade, né? Até de composição de carga horária, um certo cansaço, enquanto teríamos carga horária e espaço para dividir um pouco as disciplinas, tentando dosar em números mais ou menos iguais as disciplinas do curso. Isso dá facilidade de gerência, isso dá resposta, isso dá realmente um bom rendimento. Tá? Isso a gente já percebeu como experiência de coordenação de outros cursos aqui no IEC. Tá? As aulas concentradas, por exemplo, sexta, né, sábado, outra disciplina, e você vai fazendo assim, intercalando, porque a experiência também provou que pegar, por exemplo, um dia, colocar 2 aulas no primeiro momento e 2 no segundo, isso vai fraccionando, né, fracionando demais o conteúdo, e os próprios alunos, como realimentação, nos indicaram que talvez não seria o melhor modo operante. Tá? Então, todas essas preocupações nós temos já realimentadas por quem? Por a nossa experiência de coordenar outros cursos com esse perfil aqui no IAC. Combinado? Pois muito bem. Sendo agora um pouco mais específico, estou aqui com a versão atualizada
do projeto acadêmico do curso, tá? Agora sim, então, um pouco mais específico ao nosso curso de Gestão de Energias Renováveis e Sustentabilidade. Olha, você vai me permitir, Vívia, e vocês que nos acompanharão em breve, ler aqui na íntegra a justificativa para o nosso curso, tá? O curso tem como objetivo capacitar aos participantes uma atuação profissional no segmento de produção de energia renovável, com foco na sustentabilidade e visão associada ao meio ambiente. Desculpem, nem precisamos dizer o que aconteceu, por exemplo, em meados de setembro, outubro do ano passado, em novembro, na região metropolitana, né, no Sudeste como um todo, respirando um ar extremamente impactado com fumaça, literalmente, tá? Isso aqui que eu estou vivendo é seguramente um resultado disso, tá? Uma rinite crônica que foi desenvolvida nessa época, né? Quer dizer, um problema sério que tem que ser apresentado e discutido. A proposta principal é agregar conhecimentos multidisciplinares das áreas de produção de energia renovável. Fundamental isso, fundamental, tá? Esse curso é destinado aos profissionais que atuam nas mais diversas áreas ligadas à produção de energia, como, por exemplo, concessionárias, permissionárias e autorizadas, de uma maneira geral. Quer dizer, dando um caráter bastante eclético ao nosso corpo docente. Aliás, em breve eu quero ser um pouco mais específico com relação a isso. As disciplinas do curso proposto têm caráter abrangente, apresentando assuntos pertinentes e práticas relativas a essas áreas de conhecimento. Ressalta-se ainda, a título de confirmar a importância do curso ofertado, a carência de cursos no Brasil, né, o que aborda os temas de energia renovável e sustentabilidade de forma associada, quer dizer, a junção dos dois. Se encontra cursos de energia renovável, alguns até de sustentabilidade, mas a junção dos dois realmente se trata de algo mais escasso, tá? Observa-se, por fim, que a referida área de conhecimento é pouco abordada nos cursos de graduação e de pós-graduação, bem como pouco ofertada também nos programas de treinamento das empresas do setor de energia, o que reitera o diferencial do programa proposto. Tá? Quer dizer, fiz questão de ler a justificativa na íntegra, até para que vocês possam acompanhar o objetivo, a gestão e, de fato, o que aconteceu, né? Objetivo do curso: capacitação de profissionais que têm interesse nas áreas de produção e gestão de energia renovável e sustentabilidade. Observa-se que os impactos no meio ambiente não são considerados na grande maioria dos empreendimentos ligados à produção de energia. Isso é fato, isso é factual, tá? Então não há nada a se dizer com relação a isso aqui, tá? Então, como eu disse a vocês, e reitero, quem quiser, por exemplo, ter acesso ao ementário das disciplinas, no site da universidade, no IEC, você tem lá um espaço Fale com o Coordenador, que eu teria o maior prazer em enviar para vocês a ementa de cada disciplina desse nosso projeto pedagógico. E nessa linha de conversa, eu quero apresentar para vocês o nosso elenco de disciplinas, porque realmente, vocês vão perceber, é um elenco denso, consistente, tá? De certa maneira, muito vinculado à realidade do assunto, e já se percebendo até na nomenclatura das disciplinas, essa referida inter- ou transdisciplinaridade. O nosso curso trabalha com disciplinas de uma carga horária, eu diria, de valor médio, de valor até um tanto quanto, eu não diria reduzido, mas uma carga horária enxuta, exatamente para dar a você condição de cumprir a sua demanda nesse prazo que a gente apresentou, um ano e meio, tá? 3 semestres, basicamente. Então, nós temos como carga horária total do nosso curso 372 horas aula. Aqui, ó, vídeo aula com vocês. As avaliações, como eu coloquei, sempre acontecerão no horário fora da aula, disponibilizadas para vocês na plataforma Canvas da universidade, tá? Então, olha só esse elenco de disciplinas, pessoal. Tá? Vamos lá. Sustentabilidade 1. Uma disciplina com 24 horas, abordando esse assunto. A questão da sustentabilidade ambiental, né, dos impactos produzidos, algo dessa natureza. E como o assunto é muito abrangente, uma disciplina de apenas, entre aspas, 24 horas, é uma das maiores do nosso curso, nós também teremos em cascata Sustentabilidade 2, também com 24 horas. A ideia é criar realmente, nessas 48 horas somadas, um tempo efetivo, sólido e tranquilo para você conversar a respeito desse assunto com naturalidade, sem correria, tá? Conversando, discutindo, né? Apresentando ideias, conversando propostas, algo dessa natureza, tá? Em seguida, fontes de energia,
também uma disciplina de 24 horas, eu percebi que a maioria aqui, elas compõem essa carga horária nesse valor. Agora eu tenho um elenco de disciplinas com o mesmo nome. Energia renovável 1, usinas eólicas. Sem dúvida, o crescimento disso aí, principalmente na região Nordeste, né? Energia renovável 2, usinas fotovoltaicas. Aliás, essas em particular foram até, em tese, pelo menos, né, os documentos lidos apresentados pelo ONS, Operador Nacional do Sistema, sobre aquele apagão de agosto do ano passado, remontam a uma certa, eu diria, não responsabilidade, não é a palavra, mas o impacto causado pelas energias fotovoltaicas, né? Porque aí você liga e desliga sem um tempo de resposta, sem aquela inércia natural da energia vinculada a máquinas rotativas, né? Importante pra caramba. Então, uma disciplina também com 24 horas. Energias renováveis 3, a biomassa, uma disciplina com 20 horas. Então, observe que esse pacote de energias renováveis, a ideia é realmente fazer uma varredura no que está disponível, porque a matriz energética brasileira vem mudando. Eu tenho acompanhado isso como engenheiro eletricista que sou, 42 anos no mercado. A nossa matriz ainda é relativamente dependente de energias hidroelétricas. Mas como isso mudou em termos percentuais, né? E nesse caso do Nordeste, tem representado um papel fundamental nas energias eólicas e principalmente fotovoltaicas, né? Planejamento energético 1, a energia elétrica, uma disciplina com 24 horas. Afinal de contas, a energia elétrica é, sem dúvida, uma das maneiras mais, eu diria, convencionais, seguras, em termos de eficiência de você lidar com a energia, no que diz respeito à geração, transmissão e distribuição. Tá? Isso é muito importante. Planejamento energético 2, óleo e gás. Tá? Quer dizer, data venha, todo mundo comenta, eu diria, um tempo pré-estabelecido, uma longevidade definida para utilizar esse insumo, essa matéria-prima, mas ele está aí, tá? Sempre presente e tendo um papel de destaque, principalmente nos momentos de estiagem que nós vivemos. Tá? Então, uma disciplina também com 24 horas. Eficiência energética, se nós comentamos em energia, geração, transmissão, distribuição, segurança e rendimento, lidar com eficiência de uma maneira geral, na lida dessa energia, é fundamental, não é verdade? Mercado de energia e regulação. Quer dizer, a lida da energia não está vinculada, não está, de certa maneira, como um elemento estanque ao modelo como um todo, ao sistema interligado. Então, essa regulação, né, do ponto de vista de utilização de energia, certas normas, certas condutas operacionais, o próprio mercado tem que ser colocado em discussão. Disciplina interessantíssima, com 24 horas. E energia socioambiental, sempre com esse viés do meio ambiente, sempre a preocupação com essa lida e os efeitos, os impactos dessa energia no nosso meio de trabalho, né? Energia e meio ambiente, agora mais especificamente, também uma disciplina com 24 horas, energia e desenvolvimento sustentável. Quais as propostas, né? O que está sendo apresentado? Como é que nós temos trabalhado essa tal sustentabilidade? Uma energia limpa, agora tem uma energia do carbono, né? Como é que seria isso, né? E outras também com 24 horas. E, finalmente, impactos ambientais relativos à energia. Então, se você para observar, é um elenco espetacular de disciplinas. Apesar de eu ter colocado aqui, por exemplo, 3 energias renováveis, 1, 2 e 3, né? 2 planejamentos energéticos, 1 e 2, não existe no curso de pós-graduação com esse perfil a figura de pré-requisito ou correquisito. Apenas uma questão de nomenclatura. O que nós fazemos com muito cuidado é, ao propor um módulo do curso, a grade horária, elencar um grupo de disciplinas que tem uma certa relação mais próxima, uma maior interdisciplinaridade. Exatamente para quê? Para tornar o módulo satisfatório, agradável, dinâmico, pragmático, dentro do que está sendo apresentado, tá? Para evitar essa divergência que pode acontecer entre uma disciplina e outra que está acontecendo no mesmo módulo. É uma preocupação que nós temos, tá? Apesar de não existir aqui, repito, pré-requisito, pode acontecer, por exemplo, numa situação, né, de logística do curso, né, de professor, de horário, etc., que energia renovável 2, por exemplo, aconteça primeiro que energia renovável 1, nenhum problema, na medida em que você tem temas distintos e que podem naturalmente se interrelacionar, mas um não acaba interferindo no desenvolvimento do outro, tá? A mesma coisa vale para planejamento energético, tá? Então isso é importante que seja dito também, tá ok?
E para compor essas 372 horas, temos uma disciplina muito interessante aqui, totalmente diferenciada, chamada de Humanidades. É uma disciplina de 12 horas. Gente, isso aqui é a gênese, a marca, o viés da PUC Minas, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tá certo? E para que você possa saber, por exemplo, essa disciplina, o professor, o horário e a grade já vem apresentada para a gente, de maneira que nós nem temos gerência sobre isso, porque isso vem do Departamento de Filosofia e Teologia. Aliás, é o assunto que se discute aqui, filosofia, sociologia, coisas dessa natureza. Tá? É um viés da Pontifícia que, seguramente, todos os cursos do IEC apresentam. Tá? Então, às vezes, quando você começa a propor carga horária, já vem para a gente, não, nesse dia aqui, nesse horário, tem a disciplina de Humanidades. Se você for na graduação, não sei se já tiveram a oportunidade de trabalhar com a graduação na PUC, você vai encontrar disciplinas também lá com esse mesmo perfil. Não é verdade? Então, basicamente, olha só, um elenco de disciplinas bem relacionadas, todas elas variando entre 20 e 24 horas, exatamente porque uma carga horária, eu diria, bastante coerente, tá? Bastante adequada, bastante pertinente à proposta do curso e, naturalmente, ao que cada disciplina pretende apresentar. Tá? Então, observem que, de uma maneira geral, nós temos aqui uma possibilidade, uma perspectiva de fazer um curso, eu diria, interessantíssimo, sobre vários aspectos, tá certo? Como eu disse a vocês há pouco, pela aplicabilidade, né? Pelo caráter dessa questão atual, né? dessa praticidade que esse assunto apresenta, e sempre dando ao curso importante, né? A realimentação de vocês, no corpo docente sempre atento ao mercado, um curso não estanque, um curso não estático, um curso flexível, tá? Diz respeito a próprio inventário, apareceu uma novidade, apareceu um novo enfoque, vamos naturalmente rever uma ementa, uma carga horária, uma disciplina e inserir. Quem sabe até, já que é um assunto muito dinâmico, né, numa reforma curricular, a gente alterar uma disciplina, inserir uma, tirar outra, enfim, algo dessa natureza. Sempre ouvindo o corpo docente. Pessoal, ao final de cada disciplina, você tem um questionário de avaliação. Gente, avaliação é uma via de mão dupla. Durante o curso, eu te avalio como professor. Vou aplicar uma prova, aplicar trabalhos, mas no final você recebe esse questionário onde você avalia o professor, a disciplina, a instituição, as ferramentas digitais apresentadas em suas plataformas, o coordenador. Quer dizer, você tem a chance realmente de nos dar esse retorno importantíssimo ao curso. Tá? Essa chave que faz um processo de realimentação é fundamental para que esse curso realmente tenha esse caráter dinâmico que nós nos propusemos apresentar. Tá? E quando eu disse para vocês do caráter eclético, até mesmo do corpo docente, olha isso aqui, ó, consta do projeto pedagógico. Tá? Olha o público-alvo. Profissionais com formação superior em engenharia, nas áreas de engenharia de energia, evidentemente, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia de produção, engenharia eletrônica, engenharia de automação e controle, engenharia química e administração. Olha só que coisa interessante. E quero deixar claro uma coisa para vocês aqui. Não é absolutamente uma variável excluída o fato de que eu tenha uma pessoa graduada, isso é condição fundamental. Tá? Um profissional que está graduado, fez graduação, que afinal de contas o nosso curso é de pós, em uma área que não seja basicamente essas que eu citei. Não tem problema. Mas esse profissional tem um pouco de experiência na área, né, de gestão de energia, tá? Fez algum outro curso, tá? Está tentando entrar no mercado nessa área, então aí se faz um pedido especial à coordenação e nós avaliamos a pertinência disso. Tá? Se ele já está graduado e percebemos, né, no currículo dele uma certa conexão, né, uma certa tendência, um envolvimento, pequeno ou grande, com essa área de conhecimento, pode ter certeza que esse profissional também terá o seu pedido deferido para fazer parte do nosso corpo docente. Tá? Então, observem, né, como eu disse para vocês no início da minha fala, é uma proposta extremamente ousada, tá? De um tema moderno, de um tema atual e extremamente dinâmico, tá? E que nos desafia o tempo inteiro a apresentar realmente, né, um curso onde a nossa expectativa é atender todas as suas expectativas, tá? Nós não abrimos mão disso daí.
Só para encerrar a minha fala aqui, abrir para alguma pergunta que a Vivi eventualmente tenha, eu falo isso sempre na primeira aula do primeiro módulo das turmas, tá? Eu peço licença ao professor para estar com vocês, recebendo a turma e apresentando o curso rapidamente, como for o que, mas só realmente umas boas-vindas. E lá eu digo o seguinte, que a coordenação, quanto menos ela aparecer, quanto menos ela fizer presente, é um excelente sinal. É sinal que as coisas estão andando conforme planejado, com naturalidade, né, dentro de uma expectativa, tá, e caminhando bem. Quando a coordenação começa a aparecer demais, começa a interferir demais, geralmente, isso não é um bom sinal. É sinal que a gente tem que atuar de maneira mais, às vezes, coerciva ou incisiva em um ponto ou outro, em uma condição ou outra, o que vai realmente trazer problemas e vai atravancar o curso, vai trazer, eventualmente, algum efeito colateral que não seria muito benéfico. Então, o coordenador, ele aparece, dá as boas-vindas e fica ali, né, à disposição de vocês, sempre, para qualquer dúvida, qualquer orientação, né, receber críticas e sugestões, sempre. Mas, repito, quanto menos ele aparecer efetivamente, é sinal que o curso está andando de maneira mais efetiva. Tá legal? Eu tenho certeza que teremos essa turma aí, vamos inaugurar os nossos trabalhos, né? Uma turma bem legal, tá certo? E o corpo docente, que digo a vocês, já está, inclusive, contatado e escolhido para todas as disciplinas. Observe a preocupação que tivemos ao propor um curso dessa natureza. Já escolhemos o corpo docente em função das disciplinas, de maneira tal que algumas das disciplinas, o próprio professor escolhido que sugeriu a emenda. Afinal de contas, tem experiência nessa área em particular. Ok? Então, pessoal, em linhas gerais, seria isso aí, né? E, eventualmente, repito, no site da universidade, fale com o coordenador, qualquer outra dúvida, qualquer outra necessidade que vocês apresentar, o inventário das disciplinas do projeto pedagógico, eu estou lá completamente à disposição de vocês. Ok? Vivian, você teria alguma dúvida, alguma pergunta em particular? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Espero que em breve a gente possa começar os nossos trabalhos. Bom, então eu devo entender que está ok, né, Vivian? Pelo menos no primeiro momento, mas reitero, estou à disposição de vocês, eu e a Maria Isabel, para poder realmente tirar dúvidas, resolver determinadas questões, né? Basta que você, no site da universidade, procure, fale com o coordenador, para que eventualmente uma ou outra questão que a gente não tenha abordado por alguma natureza aqui, a gente possa conversar com você usando aquele canal e usando aquela linha de trabalho. Não é isso? Ok? Então, o início, Vivian, é basicamente o que eu estava falando, a gente apresentando o curso, falando que é um curso online, tá certo? E principalmente o critério de escolha de professores, que eu falei em cima de 4 pilares, você chegou exatamente nesse momento, né? Onde o primeiro pilar seria a titulação, evidentemente, o segundo pilar, o conhecimento do professor na área que ele vai trabalhar, o terceiro pilar, a questão didática, afinal de contas, né, a capacidade de comunicação, e o quarto pilar, o comprometimento. Foi basicamente isso. Estávamos falando do curso online, aulas sexta à noite, de 19 às 22h30, sábado de manhã, de 8 às 11h30, né? Algo dessa natureza. Boa pergunta. Com relação à frequência das provas. Um curso online, Vivian, não a avaliação da frequência, a aferição da frequência, ele se torna um tanto quanto difícil, eu diria quase impossível, tá? Tendo em vista até que as aulas ficam gravadas para que você possa assistir em outro momento e não perder o conteúdo, tá? Com relação às provas, tendo em vista que o professor vai apresentar a prova durante a aula e vai delegar um prazo para que você possa realizá-la e mandar de volta, né? Isso vai ser realmente uma experiência interessante, eu diria, um procedimento natural em que você, dentro do seu cronograma, dentro, naturalmente, né, da sua planilha e do seu tempo, você vai apresentar o trabalho realizado. Se por acaso vocês entenderem com o professor que o tempo de utilização da prova está curto, por exemplo, o professor deu 4 horas no campo para você fazer a prova, mas você está trabalhando, você está embarcada, você está, né? Professor, é possível aumentar um pouco o prazo, passar para 24 horas? Tudo isso é passível de conversa com o professor. E se eventualmente não chegarmos numa solução dessa maneira, que geralmente acontece, dessa conversação ética de alto nível,
eu estou sempre à disposição para poder intervir também, tá? Mas não se fala em frequência. Frequência, no curso dessa natureza, convenhamos, não teria muito sentido. Para que você possa galgar a aprovação, você vai tirar de 70 pontos acima, né? Aí nos 100 pontos. E se você ficou entre 50 e 69, você teria direito a uma prova especial. Tá? E aí o professor vai marcar e vai disponibilizar com o mesmo formato, no Canvas, com o tempo pré-estabelecido, para que você possa realizar a prova e enviá-la de volta. Combinado? Mais alguma questão? Presumo que você está sem microfone ou com dificuldade no áudio, não é? Então é isso. Ok, Vivian? Um grande abraço. Muito bom você estar conosco aqui. E seja um elemento, eu diria, catalisador das informações com seus pares, seus colegas, né? Para que nós já possamos, em abril, estar recebendo vocês na nossa primeira disciplina, que seria, em tese, Sustentabilidade 1. Combinado? Um grande abraço para você, tá? Eu espero realmente, do coração, que comecemos logo aí no final de abril. Combinado? Um grande abraço para você. Saúde e paz.